nós vamos fazer uma... A gente vai fazer aqui aplicando um exercício que diz o seguinte, ó, você foi solicitado para realizar um orçamento de estimativa de custo utilizando o CUB para o seguinte empreendimento. E aí, aqui eu já começo a te passar alguns coeficientes. Ó, o edifício é térreo. Aqui. É um edifício residencial, então, com térreo mais 7 pavimentos. E um subsolo. Né? Aqui ficou meio esquisito, deveria ser subsolo, térreo mais 7 pavimentos. Mas tudo bem. Só que por que o subsolo ficou aqui no final? Porque está dizendo que para a gente fazer um ajuste de custo dessa área, é para a gente utilizar um coeficiente de 0,7. Localizado em Ijuí, então. 4 apartamentos por pavimento de 90 metros quadrados. Em padrão normal. Hall e caixa de escada ocupando 35 metros quadrados. Então, por pavimento. Ah, professor, mas o hall não tem só no térreo? Vamos entender como sendo isso distribuído no todo. Tá? Então, 35 metros quadrados por pavimento. Caixa d'água e barrilete. Então, o local onde vai ser construído lá a caixa d'água e toda a parte de barrilete e distribuição, 80 metros quadrados. E aqui ele está dizendo para nós, ó, um coeficiente de 0,75. Por que existem esses coeficientes de 0,75? Porque essas áreas, o subsolo, no caso, e a caixa d'água e barrilete, a gente está aceitando que são locais que terão o custo por metro quadrado será menor do que o custo do projeto padrão. Então, por isso que a gente está aplicando esse custo e a gente acaba ajustando a área. Ele diz para nós que tem uma guarita, lá, com 20 metros quadrados, 2 elevadores. E aí começou a aparecer umas outras informações aqui para nós. Ó. Considere que cada elevador custa R$100 mil cada um. E que as fundações do tipo hélice contínua é para a gente considerar um valor de 120 mil. Playground 5 mil, paisagismo 15 e muro de fechamento 25. Mas, professor, da onde que ele tirou essas informações? Bom, ele tirou essas informações de no mínimo, 2 situações. De algum projeto semelhante a esse que já foi feito, e aí consegue, então, ter esse valor aproximado. E outra possibilidade é essa aqui que eu vou mostrar para vocês. É só um segundinho aí. É que hoje nós vamos acessar. Ah, espera aí que vocês não estão me vendo aqui. Aqui. Olha, eu vou entrar aqui pelo Google, que é para vocês já irem acostumando. Ou, enfim. Que o meu computador já está sabendo. Ok. Então, eu estou acessando aqui pelo Sinap, que essas planilhas estão dentro do site da Caixa. Aí ele jogou vocês aqui nessa página, e aí tem várias informações, tá? Que você pode acessar aí acerca desse Sinap. Bom, aí ele está dizendo aqui para nós, ó, referência de preços e custos, relatório com as referências em insumos e composições de serviço. Vou clicar no Saiba Mais aqui só para melhorar um pouquinho. Aí, ele tem N informações. Em suma, ele está dizendo para mim que tudo o que eu tenho aqui no Sinap, conforme eu quiser descobrir quais são as composições
que o SINAP utilizou, ou se eu quiser trabalhar com as composições do SINAP, eu também posso. Tá? Então, você pode clicar ali no sumário, publicações, tudo, todas as informações. Olha aqui, ó. Catálogo de composições analíticas. Bom, nesse caso, esse catálogo de composições analíticas, ainda a gente não estaria buscando. Mas, vamos lá, Rio Grande do Sul, que é o estado onde a gente está. Aí, ele está passando algumas informações para nós, ó, desonerado e não desonerado. Na aula de custo, que a gente vai ter daqui mais um ou 2 dias, que a gente trata sobre os custos de mão de obra, vocês vão ver que o custo da mão de obra, eu posso tratar ele como desonerado ou como não desonerado. Quando eu tenho a situação de desonerado, é quando eu aplico a mínima alíquota de ajuste em função dos custos que esse funcionário representa para mim. E o não desonerado é quando eu levo em consideração todos os custos, como, por exemplo, a alimentação desse funcionário. Qualquer um deles que vocês trabalharem estará correto. Tá? Ah, professor, mas esse aqui é o de junho, nós estamos em julho. Ele é sempre um mês anterior. Está baixando. Só um segundo aí que eu já abro ele para vocês. Temos que esperar baixar. Ele está demorando porque eu estou subindo aqui uma aula que eu achei que eu tinha subido ontem de noite. Muito bem, baixou. Depois que ele baixou... Ah, vocês não estão enxergando, peraí. Bom, depois que ele baixou, no caso aqui está no INZIP ainda, ó, aí tem várias informações, ó, catálogo, composições analíticas. Então, é como ele calculou as composições analíticas dele, tá? Ele trancou tudo. Será que era porque eu estava... Às vezes ele faz limite também. Só... Aí, desenrolou aqui. Deixa eu ver se vocês estão me vendo. Só um segundo. Tá. Enquanto ele pensa... Agora sim. Então, ele está passando para nós como ele fez para fazer os cálculos dele. Com custo, sem preço. Vamos trabalhar nesse aqui. Vamos olhar esse aqui por enquanto. Depois a gente entra no outro. Eu vou pegar uma... Pode ser esse primeiro que está aparecendo aqui, ó. Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, DN de 80 milímetros, junta elástica, instalação em local com nível alto de interferências. Várias residências, ele tem dificuldade de movimentar os equipamentos. Então, aqui ele está mostrando a composição de cada um deles e como isso fez a composição total. Então, retroescavadeira, sobre rodas com pá carregadeira, depois mais a retroescavadeira, e depois mais pasta lubrificante, assentador e servente. Essa informação que ele está passando aqui é para uma unidade. No caso dessa tubulação é em metro linear. Vocês vão, se vocês rolarem aí, vocês vão... Tem 1 bilhão de
de informações, eu queria pegar uma outra aqui. Aqui, ó. Vou pegar esse aqui, ó. Revestimento cerâmico para paredes internas, com placa tipo esmaltadas, padrão popular, etc, etc. Então, essa informação que ele está passando para nós é para 1 metro quadrado. Revestimentos, enfim. Agora vocês vão dizer, tá, professor, e o Kiko? É aqui, ó. Deixa eu voltar a pegar esse aqui, ó. Ele vai abrir para ti agora em PDF. Só um pouquinho. Mas a gente já vai fechar, só um segundo. Ó, a mesma informação, tá? Que eu conversei com vocês antes, só que agora ele está mostrando toda a composição, a quantidade e o custo que ele calculou para cada um desses itens. Bom, mas não é isso que nós precisamos. Então, vamos ver se a gente consegue um outro aqui, ó, analítico e sintético. Vamos ver o que fala, então, esse sintético. Minha nossa, professor, tudo isso? Sim, tudo isso. E aí, olha aí, não para mais nunca. São todos os códigos e como ele fez. Só um pouquinho. Agora vamos pegar o último, ver se abre. Então, aqui eu tenho toda a parte de insumos. O que significa isso? Bom, vamos pegar qualquer um aqui, tanto faz. Que está em processo de desativação ali. Então, ó, cadeado em aço inox, largura de 50 milímetros, com haste de aço temperado, sem mola, chaves inclusas. Então, significa o seguinte, que qualquer composição que eu tenha este cadeado, por exemplo, ele já está com o preço que vai ser jogado lá dentro daquela planilha. Então, ele mostrou para mim toda uma composição de como ele faz o cálculo, e agora ele mostrou os preços. E aqui, o que eu tinha aqui, então? Eu tenho a composição com a quantidade, por exemplo, por metro quadrado, metro cúbico, metro linear, e o preço unitário de cada um deles. Ok. Da onde que ele tirou esse preço unitário aí, professor? Bom, aqui tem toda uma pesquisa que é feita com todos os itens que fazem parte desta composição aqui. Ok. Essa composição aqui eu mostrei para vocês antes em Excel. Aqui. Ó, mostrei para vocês aqui antes. E o que muda desta composição para esta? Aqui você tem a parte unitária e o custo de cada um dos itens. Tá. Mas, vamos supor, vocês vão dizer para mim, tá, professor, mas isso está tudo em aberto. Eu não tenho um preço, por exemplo, que era o que a gente quer conversar, que está lá na nossa aula. Da onde que ele descobriu, ou da onde que ele tirou que que um elevador custa 100 mil cada. Vamos ver se aqui nesse item tem elevador, que aí você não precisa ficar pesquisando isso, ligando para as empresas. Um elevador de carga, 43 mil. Elevador de cremalheira. Isso aqui é aquele que a gente utiliza para trabalhar externo. Sumiu. Clica a linha anterior. Agora sim. Ah, se eu quiser alocar, para mim ter lá na minha obra por locação, também posso. Não, ele não tem aqui o elevador de...
convencional. Não tem nenhum tipo. Só tem elevador de cremalheira, uma por torre, capacidade de carga tanto. Não tenho essa informação aqui. Professor, então aonde que eu posso buscar essa informação desse elevador ali? Aí você pode buscar em qualquer outro site. Então, qual é a diferença? Ou por que que eu utilizo ou eu não utilizo o que está no Sinap e quando eu não utilizo, ou quando eu utilizo o que não está no Sinap? Tudo que tiver no Sinap você utiliza. Porque, teoricamente, isso aqui é uma, vamos dizer assim, uma tabela reconhecida, tá? Vamos ver se tem alguma coisa aqui de concreto. Aparece aí. Pronto. Aí tem desde endurecedor de concreto até o máximo. Olha aí. E vai longe, tudo que tiver escrito concreto, ele vai aparecer. Aí vocês vão dizer, bom, professor, então eu vou ter que ficar, tem 147 só páginas aqui. Eu vou ter que ficar procurando um por um? Vai. Nesse caso, porque aí você está buscando, então, um insumo que se enquadra, né? Agora, todo o orçamento que vocês fizerem para entidades públicas, vocês terão que pôr este código aqui. Por que que eu vou ter que pôr esse código? Porque daí a pessoa não precisa ficar procurando um por um. Quando ela digitar o código ali, estará tudo resolvido, tá? Vamos ver se muda aqui. Vamos pôr um FCK. Ó, já mudou um pouco. Bloco estrutural e adiós. Só tem aí os blocos mostrando, então, o FCK. Professor, eu vou ter que buscar os insumos dentro dessas tabelas? Tem que buscar os insumos dentro dessas tabelas, copia, coloca o valor dele lá na sua planilhazinha de Excel. Tem outra forma? Sim, você pode ter vários softwares que já trabalham com isso, mas você vai ter que acabar buscando essa informação dentro do Sinap, senão você não vai conseguir ter a informação. Você não vai conseguir fechar o seu orçamento lá no final. O que mais que nós temos aí? Bom, eu fui passando. Isso aqui é a tal de família, ou seja, tudo aquilo que compõe. Ó. Da onde que veio? Código do insumo, representativo, descrição dele. Acetileno, recargo para cilindros de conjunto de oxicorte grande. Então, em quilos, o coeficiente, categoria, a qual classe, né, pertence e da onde que vem. Então, essas planilhas, elas estão dizendo para nós, deixa eu ver se tem mais alguma que eu não falei. Esse aqui, nota Sinap, composições analíticas. Eu acho que já mostrei tudo. Já passei para vocês todas as informações. Então, aqui dentro desse meu Sinap, eu consigo pegar todas essas informações. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui nesse site que nós poderíamos ter pego. Então, ele tem a parte de insumos, composições, não desonerado, desonerado. Opa, o que é esse? Do mês anterior. Do mês anterior. Então, ele vai me... Vamos ver o que tem aqui, ó. Junho, publicado em 29 de junho. Só aguardar uma meia hora aí que ele já baixa. Vamos ver se ele desenrola mais ligeiro agora. Mas tudo isso para passar para vocês essas informações aqui, para vocês não ficarem achando que isso sai
do nada. Duas formas. Eu posso buscar todas essas informações no Sinap e posso buscar essa informação junto... Três formas, na verdade, melhor dizendo. Sinap, experiência, dados que eu tenho aqui, e posso buscar também... Meu Deus. E posso buscar esses dados também... Enquanto ele vai baixando, nós vamos andando aqui. E posso buscar esses dados também junto aos fornecedores. Então, esses itens extra que a gente está vendo aqui, que vocês viram ontem, que não faz parte lá no CUB, ele não está... ele não foi calculado, ele não está anexado lá no cálculo deles. Então, eu preciso buscar externo, tá? Deixa eu ver se não travou esse troço aqui. Não, tá todo mundo aí. Ok. Então, vamos lá. Enquanto ele baixa ali, a gente adianta aqui. Eu acho que tudo tá por aí, ó. Tá, mas será que estão me ouvindo? Se estão me ouvindo, tá ótimo. Sim, sim, professor. Tá, beleza, nota 10. É que hoje tem um outro monitor aqui na frente para mim não me perder. Vamos embora. Então, com base em todas essas informações, determine a área construída, tipo de obra, padrão de acabamento e custo pelo CUB. Estimativa dos itens não inclusos, o custo total. E aí ele diz assim, para você fazer o custo total, considere um BDI de 30%. O que é o BDI? Bonificações e despesas indiretas. Porque esse cálculo que a gente vai gerar aqui vai ser um cálculo, um custo direto. Então, aqui do lado, eu não sei se o material que vocês têm, se tem essa beleza aqui escrito, mas vamos lá. Método de cálculo. Então, qual é a área construída? Qual é a área equivalente? Como foi que eu fiz o cálculo? Eu acho até que aqui fica melhor do que eu escrever aqui no quadro. Mas vamos lá. Então, gente, vocês podem fazer o cálculo, vocês podem desenhar, montar da melhor forma ou da forma que vocês se entenderem melhor. Eu faço esses rabiscos para tentar melhorar o entendimento, né? Então, vamos lá. Qual que é a construção que o sujeito quer fazer? É um subsolo, e aí tem... Volta aqui. Olha aí. É um subsolo, e aí ele deu para mim o coeficiente de 0,75. Aí ele disse que tem um térreo e mais 7 pavimentos. Então, o que eu fiz? Eu desenhei aqui um subsolo. Da onde que tu tirou esses 395 metros quadrados aí, professor? Bom, eu acabei fazendo um cálculo sucessor, vamos dizer assim. Olha aqui, qual é o cálculo, né? A área da laje do primeiro pavimento, 90 metros quadrados, vezes os 4 apartamentos, mais os 35 metros de hall. E escada e toda aquela parte de acesso, ó, hall e caixa de escada. Então, eu fechei em 395 metros por pavimento. Show! Então, eu sei que, nesse caso, todos os meus pavimentos têm 395 metros. Legal. E o barrilete lá em cima? Olha, o barrilete lá em cima, ele já dizia para mim uma área de 80 metros. Tranquilo. Então, eu faço assim justamente porque eu tenho que trabalhar com estes meus fatores. Porque eu tenho uma área construída e uma área equivalente. Então, vamos lá. Qual é a área construída total, então? A área construída total está fácil, né? São 395 vezes 8, mais os 20. Aqui embaixo eu mostro para você, ó. A área construída. Os 80 metros quadrados do barrilete,
mais os 3.160, que vieram da onde? São 395 metros quadrados por pavimento, vezes 8 pavimento. Ué, mas não era 7 pavimento? Sim, é 7, olha aqui, 7 mais o térreo. Tá? Cuidado com essas coisas. 3.160 metros quadrados. Depois disso, eu tenho mais o subsolo e mais a guarita, que tinha lá os 20 metros. Tranquilo. Só um segundo aí, ficou meio carregado aqui. Beleza. A área construída total, 3.655 metros. Show. Área equivalente. Vamos lá. Da onde que surgiram esses 60 e esse 296 com 25? Vamos buscar. Aqui na questão B também melhora mais a informação. 7 pavimentos, 7 pavimentos tipo, mais um pavimento térreo. 395 vezes 8, 3.160. Ok, isso aí não altera, porque essas áreas se mantêm iguais. Os coeficientes eu estou utilizando só no barrilhete e no subsolo, que foi o que o problema me deu. Na primeira aula, ou na aula de ontem, eu não lembro, na primeira parte da aula de ontem, a gente conversou sobre isso, lembra? Como que eu faço e por que que eu aplico esses coeficientes? Eu aplico esses coeficientes porque estas áreas não terão o mesmo custo do que as demais. Ela pode ser um custo a menor ou pode ser um custo a maior. O fato é que ela não tem o mesmo custo da coberta padrão. Ok, vamos lá. Então, o subsolo 395 vezes o 0,75, que é o coeficiente, 296. Mais o barrilete, que são os 80 metros vezes o 0,75, e a guarita. Ótimo. Então, agora a gente respondeu a questão, ou a pergunta B. 3.536 com 25 de área total. Qual é essa área equivalente? Então, área construída 3.655. Área equivalente, eu vou deixar anotado aqui. Igual a 3.536 com 25 metros quadrados. Avançamos. Se está tudo bem até aqui, a gente avança. Tudo certo. Nota 10, então. Vamos embora. Questão, a outra pergunta que ele estava fazendo para nós, né? Tipo de obra, padrão de acabamento e custo pelo cube. A aula de ontem, a gente conversou e eu mostrei para vocês aquela cartilhazinha da norma que falava sobre como era, ou como é que é realizado o custo por metro quadrado daqueles apartamentos e casas e peças comerciais e galpão e prédio popular. Muito bem. O que ele disse para nós no início do problema? Ele disse, edifício residencial com 7 mais 1 e mais um subsolo. Está falando que é um padrão de acabamento normal. E que são 4 apartamentos por andar. Muito bem. E ontem eu tentei deixar bem claro isso para vocês, que não existe um padrão idêntico ao meu, mas o mais próximo daquilo que eu estou trabalhando. Como o edifício é residencial, padrão normal, com 7 pavimentos, não há nenhum projeto padrão exatamente igual. 7 pavimentos,
mais 1 e mais 1, né? Subsolo e terra. O padrão mais próximo, nesse caso, é o R8. Padrão normal, porque ele tem 8 pavimentos, mas o meu tem 9, professor. E agora? Você tem que tentar trabalhar com o mais próximo daquele que existe lá na referência do cubo. Esse valor aqui é de fevereiro desse ano, tá? Qual é a informação que eu utilizo? Eu utilizo a área equivalente ou eu utilizo a área construída para realizar esses cálculos? Eu sempre vou trabalhar com a área equivalente. Lembra, quando a gente trabalha com a área equivalente, a gente faz um ajuste dessas áreas. Ou seja, a gente ajusta elas. Aquelas áreas que tinham um custo menor ou maior do que, vamos chamar assim, a maioria de área do prédio, ou seja, a coberta padrão. Muito bem. Então, nesse caso, já temos um valor aí, ó. Valor de 1.580 vezes a área equivalente, 5.594.418. Este seria o custo da construção utilizando as informações do CUB. Mas nós temos uma estimativa aqui, ó, que é a estimativa dos itens não inclusos, que são as fundações, os 2 elevadores, playground, paisagismo e muro de fechamento. E agora eu vou dar uma dica aqui para vocês. Professor, e se por um acaso, assim, tipo numa segunda-feira próxima, tiver mais uma informação aqui embaixo ou do lado dizendo o seguinte, que o terreno vai custar 1 milhão, por exemplo. Tá? Se essa informação aparecer, ela vai aonde? A informação de um terreno vai nos itens não inclusos. Porque o terreno não está incluso nesse valor aqui, ó. Lembram disso? O terreno não está incluso nesse valor. O terreno não está incluso nesse valor. Então, esse valor aqui embaixo teria que ter mais o valor do terreno. Tá? Avançamos mais um pouquinho. O item D. Custo total, preço de venda. Estimativa de custos utilizando o indicador CUB. Então, nós temos agora, sim, o custo total, o CUB, mais os itens não inclusos. E aí, eu estou passando direto aqui para vocês a fórmula de 1 mais o BDI. Professor, o que é esse 1 mais o BDI aí que tu está escrevendo? O que significa isso? Vai levar para o computador? Este 1 mais o BDI, eu já estou resolvendo o problema de vocês. Tá? Dá boa noite para o povo e depois tu pode ir, tá? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Lindo! Que amor! Também dá aula. Qual é o nome? Essa é a fumaça. Legal. Agora, o nosso custo total está em 7.350. Se vocês utilizarem a calculadora ali, você pegar 55594 mais 365, não vai dar no 7.350. Só que o BDI dele era 30% que ele falava, né? Se você fizer soma o CUB mais os itens não inclusos e fizer vezes 30%, não vai fechar em 7 milhões. Tá? É uma questão matemática. Por isso que eu já coloquei ali para você 1 mais o valor do BDI. E era 30%, e aqui já está dividido por 100. Tá? E agora?
Olha a dica aí que o autor deixa para nós. Espera aí que eu vi que alguém mandou uma mensagem aí. Este é um orçamento sem projeto básico. A margem de erro pode chegar a 20%. Mas, se for feito corretamente, pode chegar, então, a 10%. Ah, professor, 10% não é nada. Não, é troquinho, dá 735 mil. Para mais ou para menos. 99% das vezes para mais. Então, quer dizer que nós podemos chegar a até 8 milhões. Segue a festa. Aplicando 2. E esse aplicando 2, eu tenho a resposta para vocês, mas no material que vocês têm aí, eu vou pedir para vocês perderem 20 minutos, 15 minutos, 5 minutos, e vocês fazem aí e a gente já corrige aqui. Para que isso, desse meio tempo, vamos ver se baixa esse Sinap aqui. Ele não está baixando ainda, não sei o que houve com ele. Eu não sei se no material da galera tem o... eu vou parar de gravar 1 minuto, porque senão fica muito grande isso.